Eu quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão, ter os pés roseteados de campo, ficar mais trigueiro com o sol de verão. Estamos hoje aqui no Conselho Regional de Medicina Veterinária com o novo presidente que vai tomar posse na próxima sexta-feira, às 19 horas, no Parque Assis Brasil, na Casa do Veterinário. O novo presidente do Conselho de Veterinária do Estado do Rio Grande do Sul é Air Fagundes, que é pela terceira vez que está como presidente dessa casa. Presidente, o mundo hoje começou a se alimentar melhor, a população cresceu, querem mais qualidade, qualidade significa proteína. O mundo hoje precisa cada vez mais do trabalho, do conhecimento e do serviço do veterinário. Como é que o senhor vê isso, que é hoje uma tendência mundial, uma corrida atrás da proteína? Bom, em primeiro lugar eu quero fazer uma pequena correção. Na realidade, eu tomei posse administrativa no dia 11 passado, né, do mês do 11 de... nós estamos em novembro de outubro, e eu entrei aqui de fato, assumi o Conselho de Fato e de Direito no dia de ontem, 13, e o dia 17 é a posse dos conselheiros. São 12 conselheiros que vão tomar posse. Isso na sexta-feira lá no Parque Assis Brasil, na Casa do Veterinário. Vai ser no auditório da Secretaria da Agricultura, lá no local da administração da Secretaria, no Parque Assis Brasil. Que é o nosso grande palco da Expo Inter, né? Não tem dúvida nenhuma. Eu costumo sempre dizer que a vitrine da agropecuária do Rio Grande do Sul é exatamente a Expo Inter, né? Onde são apresentados, são mostrados para o consumidor, para a população em geral, o que nós temos de potencial no agronegócio. Bom, nós temos aqui, as suas propostas, isso. E como é que o senhor vê essa demanda por proteína? E eu gostaria de passar o microfone para o senhor responder. Sim, tu fizesse uma colocação, como é que eu vejo essa demanda? Essa demanda, ela é uma demanda de serviços e de produtos, né, principalmente. É uma demanda que depende muito do ensino, por isso eu estou muito preocupado também em dispensar uma atenção toda especial aqui na minha terceira gestão aqui, né? Dispensar uma atenção toda especial ao ensino da medicina veterinária e da zootecnia. Do ensino depende isto que a sociedade nos cobra e que nós temos obrigação de fiscalizar como Conselho de Profissões Regulamentadas, que é a qualidade do serviço e do produto daquele alimento de origem animal, que diz respeito à medicina veterinária e à zootecnia, que chega à mesa do consumidor. Bom, podemos dizer que hoje a segurança alimentar, ela começa a ser rastreada desde a ração. E esse avanço tecnológico ajuda muito o trabalho do veterinário para que chegue um alimento seguro e de qualidade na mesa. Não tem dúvida nenhuma. Eu sempre digo que qualidade de alimento, eu estou falando, vamos puxar um pouco para a carne, né? Seja carne de suíno, seja carne de bovino, seja carne de aves e de outras espécies. Essa qualidade, esta sanidade também, ela começa lá com o produtor, lá onde está atuando o médico veterinário e o zootecnista. E ela vem se estendendo. Hoje se fala muito em bem-estar animal, né? Tá-se agora mesmo, esses dias falando muito em avigiar. É o mantra da vez, né? Exatamente. Então, vem lá da propriedade rural, lá que é produzida a qualidade do músculo, que vai ser depois transformado em carne, né? Desde a nutrição, medicamento, vacina. Medicamentos que tu usa lá, da alimentação, da pastagem, se tu usa pasto nativo e principalmente a atuação daqueles profissionais que cuidam da saúde desses animais. Esse é um trabalho que ele continua quando transporta esses animais, vamos dizer, para que sejam abatidos, né?
E depois lá dentro também do matadouro e do frigorífico, começando pela aquele exame antes do abate, que é muito importante. Os detalhes fazem a diferença. Médicos, veterinários, para que tu consiga fazer com que chegue na mesa do consumidor um produto de qualidade, tecnologicamente bem obtido, né? E evidentemente também com essa preocupação sempre com a sanidade, né? Porque muitas vezes tem determinadas doenças, que são chamadas zoonoses, né? Que passam dos animais para as pessoas, e muitas vezes isso acontece através da carne, né? Então, o trabalho do veterinário, principalmente, reportando a sanidade animal, ela começa lá na propriedade rural. Eu entendo que ela chega até a mesa do consumidor, porque o consumidor precisa saber como ele aproveitar aquela matéria-prima que era músculo, se transformou em carne, como ele aproveitar aquilo, porque o médico veterinário ele estuda anatomia, estuda histologia, estuda bioquímica, estuda fisiologia, e ele sabe como é que aquele produto chega à mesa do consumidor. E vamos um pouco além, ele sabe também orientar o consumidor como aproveitar aquele músculo que se transformou em carne. Bom, há uma queixa muito grande dos veterinários sobre a burocracia, porque hoje nós estamos precisando de produtividade, de qualidade e mais alimentos. Como é que o senhor vê isso, presidente? A burocracia seria em que sentido? Não, porque às vezes um produto ele tem um tempo de maturação e ele leva, às vezes, não pode ficar exposto ao sol, não pode ficar, então ele precisa de uma burocracia mais rápida. Eu nem chamaria de burocracia, chamaria de procedimentos tecnológicos. Não? Evidentemente que quando tu abate um animal para aproveitar a carne, ela tem que sofrer algumas transformações bioquímicas, né? E isto ela sofre essas transformações em temperatura controlada. Então são procedimentos tecnológicos que também o médico veterinário obrigatoriamente precisa participar. E também o próprio zootecnista tem esse conhecimento de transformação, é o que eu chamo de transformação do músculo em carne. Bom, a importância do veterinário, a cada dia que passa, do médico veterinário, ela se torna fundamental, não só pela produtividade, mas principalmente para a segurança da cidade. E a presença do veterinário, ela está desde na parte da manhã, quando nós já com o presunto, com o queijo, com o leite, já tem o dedo do veterinário. Depois passa para o almoço, principalmente na parte da proteína, das aves, peixes e etc. E passa principalmente... O gaúcho gosta de um bifezinho na hora do almoço, gosta de um frango, e também à noite, e também durante os lanches, com iogurte, etc. Tudo isso passa pelo filtro do veterinário. Exatamente. Eu sempre gosto de falar no médico veterinário e no zootecnista, porque eles estão dentro desse conselho, tem também um trabalho muito similar, não? E eu digo assim que essas duas profissões, falando de produtos de origem animal, eles fazem um trabalho em cima da qualidade de vida. Eu, quando falo qualidade de vida, eu falo qualidade de vida não só do homem, como qualidade de vida dos animais e a preservação do meio ambiente. Então, a gente, quando tem que olhar numa visão holística, numa cadeia, né? E entender que nós trabalhamos em cima da qualidade de vida. Muitas vezes entende assim, não, o veterinário só trabalha em cima da qualidade de vida dos animais. Não, porque ele está produzindo, ele é responsável por um alimento que vai chegar na mesa do ser humano, né? E muitas vezes esse produto também vai chegar também na forma de ração para os animais. Então ele tem que ter uma preocupação com a qualidade de vida dos animais e também com o próprio meio ambiente, que hoje se questiona, sistêmica, não tem dúvida, é uma cadeia, né, sistêmica, como eu disse, que começa lá na propriedade rural, lá quando se escolhe a raça que tu vai criar, né,
e toda aquela alimentação, aquele cuidado com a sanidade animal, com o bem-estar animal, que hoje se fala muito, não? E é uma cadeia que acaba quando aquele produto é consumido, não, pela população. Presidente Air Fagundes, pela terceira vez, torna-se presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, que na sexta-feira estará dando posse junto com o conselho, os conselheiros, lá no Parque Assis Brasil, no auditório da Secretaria da Agricultura, e onde acontece a nossa Expo Inter, que é a grande vitrine do agronegócio, e também a Expo Inter é um grande orgulho dos gaúchos. Tenho a honra aqui de continuar conversando com o presidente na próxima sexta-feira, às 19h, posse dos conselheiros, lá no Parque Assis Brasil. A tecnologia, esse diálogo, a cada dia que passa, o consumidor se torna mais esclarecido, mais exigente, e esse diálogo da tecnologia, do rastreamento, desde a ração, do DNA, até passando pelo supermercado, passando pelo transporte, chegando até a mesa do consumidor, isso é um verdadeiro ganha-ganha, né? Não tem dúvida nenhuma. O consumidor cada vez se torna mais exigente. Hoje se deve muito aos veículos de comunicação. A todo momento a gente está ouvindo, vamos dizer assim, esclarecimento. E, lastimavelmente, a mídia, querendo ou não, ela dá pouco espaço, por exemplo, para a gente poder discutir uma série de assuntos. Muitas vezes alguns assuntos distorcidos, não? Mas eu tenho a impressão que no futuro isso vai ser corrigido, não? Então não tem dúvida nenhuma. Bom, rastreabilidade e qualidade de vida do animal são os dois mantras do momento, né? Sim, a rastreabilidade seria importante, porque na realidade o consumidor ele sempre quer saber a procedência, a origem daquele alimento que ele está consumindo, não? E é muito interessante em tipos de vacina, tudo isso hoje. Sim, o consumidor está exigindo. Exatamente. E, por exemplo, tem até um exemplo com alimentos de origem vegetal, né? Em Santa Catarina tem um produtor lá que já tá indo junto na embalagem dizendo da onde está saindo aquele alimento, né? Isto evidentemente que tem que ser feito também com produtos de origem animal, né? Principalmente carne e leite, né? E eu queria fazer um comentário também que nos preocupa muito, por exemplo, são o fato, por exemplo, nós temos aqui no Rio Grande do Sul mais de 1.500 agropecuárias, não? Infelizmente agora... Chegamos a todo esse número aí? Sim. Infelizmente, sempre se cobrou dessas agropecuárias responsável técnico, nem poderia ser diferente, não? Como acontece, por exemplo, nas farmácias que vendem medicamentos humanos, sempre tem um farmacêutico. Entende-se que numa agropecuária que vende anabolizante, que vende antibióticos, que vende... Exatamente, tem que ter a presença do médico veterinário. Infelizmente, uma decisão da Justiça está nos complicando. Eu tenho muita esperança que a própria sociedade, ouvindo a gente, faça um movimento e entenda que tem que ter a presença de um médico veterinário. Hoje se fala muito em bem-estar animal, tem muita gente que cria cães e gatos, animais de estimação, trata os animais como um ente da família. De repente, eu não estou dizendo que todos os proprietários de agropecuário procedam assim, mas em muito agropecuário, por exemplo, se aplica vacinas de qualquer forma aos animais, né? Se vende antibiótico de forma indiscriminada. O senhor está falando no descontrole generalizado. Generalizado. E quando no momento que a gente... E no momento que a gente questiona muito, por exemplo, o uso indiscriminado de antibiótico no ser humano e o desenvolvimento de superbactérias resistentes a esses antibióticos, nós na medicina veterinária estamos dando um passo para trás. E eu quero aproveitar muito a mídia para esclarecer a população, dizer exatamente que a população
tem que cobrar a presença de médicos veterinários, entre aspas, nessas farmácias veterinárias, que não deixa de ser uma agropecuária, é uma farmácia, né? Embora ela venda. Hoje as farmácias também vendem outras coisas, como também se faz nas agropecuárias, né? Se vende até ração, né? Então, que nesses locais se tenha responsável técnico, não tem dúvida nenhuma. E o conselho vai estar em cima? O conselho, eu vou fazer nesses 3 anos um trabalho nesse sentido, né? Porque a nossa preocupação do conselho é o único órgão brasileiro que fiscaliza o exercício profissional. Ele fiscaliza o exercício profissional por quê? Porque a sociedade, como eu disse antes, ela quer serviços e produtos de qualidade, né? Então, eu quero que os colegas veterinários ou tecnistas entendam isso de forma muito clara, né? Que nós precisamos de profissionais éticos, responsáveis, preparados. Isso tudo passa pelo ensino. Se todo mundo não tivesse um comportamento exemplar, não tinha por que estar fiscalizando o exercício profissional, né? Todas as profissões fiscalizam e este é o papel do conselho. Muitas vezes o pessoal pensa que o conselho é uma associação de classe. Não. O conselho é uma entidade, é um órgão público, é a autarquia federal de direito público. Eu falando com vocês aqui pela mídia, eu estou falando com fé pública. Eu, nesse momento, não deixo de ser um servidor público a serviço da sociedade. Perfeito. O senhor tocou num assunto ali sobre os pets. O que se deve esse crescimento mundial dos pets? Eu gostaria que o senhor falasse sobre como é que o Conselho está vendo, porque hoje o pet tomou um status tão grande que passou a ser quase que o protagonista. As pessoas vivem, as famílias, em torno dos pets. Eu diria, em primeiro lugar, eu costumo dizer que é o amor aos animais, né? Quem é que não gosta de animais, né? De repente parece que a sociedade não acordou. Talvez a sociedade esteja num momento de transição, né? De carência, vamos dizer assim, entre aspas, e outras coisas mais, né? Então procura, vamos dizer, nos animais, isso que ele talvez não encontre muitas vezes nos seres humanos, que é aquela confiança, porque um cão sempre vai ser fiel, né? Um cão é muito fiel ao seu dono. Eu acredito que seja, e também a mídia tem contribuído muito para isso. Isso é muito bom, eu não deixo de reconhecer. Eu assisto todos os dias a televisão, estou muito atento ao que estão dizendo sobre bem-estar animal, estou muito atento a isso que a gente às vezes chama de uma paixão exagerada pelos animais. Eu entendo que isto acontece, né? Nós, médicos veterinários, temos que ter, às vezes, um comportamento um pouco diferente, porque nós conhecemos tecnicamente aqueles cuidados que tu deve ter com um animal de estimação, né? Mas vejo com muito bons olhos, por exemplo, criança brincando com cães, com gatos, com outros animais, terapias, isso é muito salutar. E eu respondendo a tua pergunta, pois é, o cavalo, não? Quem não gosta dos animais, quer dizer, uma pessoa que não gosta dos animais, eu acho que não gosta nem dele mesmo, não? Queria dizer que não gosta do samba, é bom sujeito, não? Quando eu lecionei 30 anos na Universidade Federal de Santa Maria, eu dava aula de iniciação à medicina veterinária para os alunos que estavam entrando, os calouros, e a primeira pergunta que eu fazia para eles: vocês gostam de animais? Quando um ficava em dúvida, então tu acha que tu deve mudar de curso. Porque tu tem para tratar dos animais, tu tem que ter amor aos animais, claro, acima de tudo, ser um técnico, não tem dúvida nenhuma, né? Não se deixar levar por uma paixão para fazer um atendimento do animal. Ele tem que usar o seu conhecimento para atender o animal. Tu fala com as pessoas que montam, elas falam do cavalo assim, com uma ternura, um amor. Tu fala com as pessoas que têm pet em casa, o cachorro, o gato, elas falam com uma cumplicidade. O que se deve a isso, presidente? Eu nasci, vivi grande parte da minha infância no interior de Uruguaiana, né? Convivi muito com cavalos, tenho uma grande admiração aos cavalos, né?
eles têm aquele tamanhão muito maior que um cachorro e um gato, né? Por outro lado, ele é extremamente sensível, o cavalo muito sensível à dor, né? O cavalo, quando, por exemplo, ou tu domina ele, alisando ele, acariciando, ou então ele te domina, batendo nele, né? Que está totalmente errado, aquela doma de quebrar o queixo, né? Porque dominava o animal pelo medo. O cavalo é um animal, vamos dizer assim, inteligente, até que provem o contrário que não, né? O cavalo é um animal inteligente, ele percebe. Quando tu está agindo com muita força sobre ele, ele não é bobo, não? Quer dizer, ele acaba se entregando e recuando, né? Até uma vez eu li um trabalho que se falava em temperamentos, que não é muito comum falar em temperamento de animais, e o cavalo seria um temperamento doce, um temperamento sanguíneo, né? E que ele te identifica até pelo cheiro. Quando te aproxima dele, ele vem te cheirar, daí um pouquinho ele está andando atrás de ti. Há pouco tempo eu fiz um teste assim, um cavalo que não me conhecia, eu fui chegando, ele foi se afastando, um pouco ele cheirou a minha mão, eu dei as costas e ele saiu atrás de mim. Isso é impressionante. As pessoas. Eu fico como veterinário com quase 50 anos que eu tenho de formado, eu estou aprendendo todos os dias, aprendo evidentemente também com os animais e aprendo também com o cavalo. Bom, gostaria que o senhor falasse agora aqui para o telespectador, para o veterinário, sobre a missão do Conselho. A missão do Conselho, como eu coloquei, um belo dia, há uns anos atrás, o governo precisava fiscalizar o exercício profissional. E aí criou-se esse sistema de fiscalização, se chama os Conselhos de Profissões Regulamentadas, que eu acho que devem ser 27 hoje. Engloba medicina veterinária, agronomia com o seu CREA, Conselho de Medicina, OAB, por aí afora, são 27 profissões. Essas profissões, esses conselhos, eles foram criados exatamente para fiscalizar o exercício profissional e também servir como uma espécie de um tribunal de honra, vamos dizer, fazendo o julgamento ético, que é um assunto muito complexo, porque o julgamento ético ele é muito subjetivo, a gente tem que ter muito cuidado quando vai julgar um colega, né? Às vezes o colega tem um distúrbio pessoal e até às vezes uma patologia, né? E ele tem um desvio de conduta muitas vezes, né? E a gente tem que levar tudo isto em conta. Então o conselho, a finalidade principal dele, respondendo à tua pergunta, é a fiscalização do exercício profissional para atender os interesses de quem? De quem consome serviços e produtos ligados à medicina veterinária e à zootecnia. Evidentemente que nesse contexto, né, a gente também tem uma preocupação de também ajudar os colegas a qualificá-los, vamos dizer assim, para enfrentar um exercício profissional. Isto o conselho pode fazer. Às vezes o pessoal pensa que o conselho é para defender o profissional. Quem defende o profissional são os sindicatos, são nossos parceiros de trabalho, né? Tá? Então eu gostaria que ficasse bem claro qual é o papel do conselho. O conselho é um órgão público que não recebe recurso nenhum da União, por isso que ele tem que arrecadar, senão ele não pode fazer o seu trabalho. Às vezes, se tem algum empresário me ouvindo, ele tem que entender, se ele é consciente, não, ele tem que estar inscrito aqui, pagar a sua anuidade, como pagam todos os profissionais uma anuidade, muitos pagam com muita dificuldade, às vezes o menino é recém-formado e tem que pagar uma anuidade aqui, porque o conselho não recebe recurso do governo e faz um serviço que é o governo. Eu sempre digo que os conselhos, de uma maneira geral, eles são um braço do governo central, né? É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce
mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce